Vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, e nós vamos hoje meditar num texto do Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei nele. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse texto se passa justamente logo depois da ressurreição. E como os irmãos perceberam, o fato que ocorre aqui com Tomé é um fato posteriormente acontecido depois de 8 dias que Jesus já se apresentara aos seus discípulos. A partir do verso 19, acontece essa primeira aparição no meio deles. Mas o que acontece nesse momento na vida dos discípulos é que havia um certo terror, um certo temor pelas coisas que estavam acontecendo. Eles estavam assustados. Eles estavam se reunindo, de certa forma, escondidamente, com medo da repercussão e dos fatos que já certamente ruminavam na mente dos outros, dos romanos, e especialmente dos religiosos daquela época, que imputaram a esses discípulos a possibilidade de terem roubado o corpo de Jesus e estarem pregando a ressurreição. Isto era muito sério. Isso era muito sério. A vida de Tomé aqui é marcada num conhecimento muito comum, popular, com essa frase, eu preciso ver para crer. E nós, costumeiramente, carregamos muito isso nas nossas possibilidades ou nas coisas que muitas vezes se apresentam diante de nós. Nós queremos, muitas vezes, tocar, né? Eu sei que existem muitas pessoas hoje ainda que relutam, por exemplo, com compras sobre a internet. Pessoas que ainda são tradicionais, que querem tocar no objeto que vão adquirir, querem ver a qualidade, né, mas elas precisam dessa coisa presencial. Eu diria que se Tomé vivesse nos nossos dias, ele certamente não compraria pela internet, né? Porque é um voto de confiança pelas informações que já tem. Mas é notório observar também que os outros evangelistas não fazem menção de uma história como João faz. Os outros evangelistas apenas mencionam Tomé no grupo dos discípulos. E João é o único que reporta esse fato, essa experiência. E talvez por não termos mais conhecimento, mais informações a respeito de Tomé, nós tenhamos trazido Tomé como um exemplo da incredulidade. Um homem que não se dá muito ao sobrenatural. Ele se dá ao natural, às coisas que ele pode tocar. Mas nós precisamos encontrar, e encontramos aqui, nos evangelhos, algumas coisas que falam sobre Tomé. Quando João menciona mais do que os outros a realidade de que Tomé, quando Lázaro morre, os discípulos resistem à decisão de Jesus de retornar à Judeia, onde os judeus tentaram apedrejar Jesus ali.
Mas Jesus está determinado para a volta. Mas Tomé faz uma declaração muito preciosa. Ele diz assim: vamos todos, pois poderemos morrer com ele. Que declaração é essa? Era uma declaração de completa confiança, de companheirismo, de quem realmente estava determinado a morrer com o Mestre. Isso está acontecendo antes desse episódio do capítulo 20. Alguns até interpretam essa decisão como uma antecipação ao conceito paulino de morrer com Cristo. Parece-nos que esse homem crédulo está dando aqui um voto de extrema confiança a Jesus. Ainda antes da morte de Jesus, na grande ceia, quando Jesus está assegurando aos seus discípulos para onde é que ele vai, Tomé protesta que eles não sabem para onde Jesus vai. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então saber o caminho? E é nessa declaração de inconsistência da caminhada com Cristo que Jesus vai fazer uma das suas grandes declarações, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, reconheçamos que Tomé é um homem comum. Ele não é um grande herege. Porque talvez nós olhássemos, por exemplo, para Pedro, que é reconhecidamente um homem de Deus, mas que negou a Jesus 3 vezes. A sina da negação de Pedro parece não ser tão evidente quanto a incredulidade de Tomé. A sina de Paulo não é evidente, enquanto antes da sua conversão, certamente, ele devia ter expressões como essa: eu quero matar esses cristãos. Eu quero eximir da terra esses hereges. Mas nós não conhecemos Paulo nesse período. Nós não damos a evidência de Paulo como um homem de Deus por causa dessas suas ações ou possíveis declarações. Não damos a Pedro a evidência das suas negações, como também não devemos dar a Tomé as evidências da sua incredulidade, mas, sobretudo, reconhecendo que esse foi um homem escolhido por Jesus para ser seus discípulos. Diferentemente de um outro discípulo, Judas, que também Jesus o escolheu, conhecendo os seus corações, como ele conhecia os corações dos seus discípulos, porque certamente Jesus tinha um propósito para cada um deles, como tem para cada um de nós. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa incredulidade. É claro que certamente em algum momento da nossa existência, da nossa vida, mesmo depois de termos nos rendido a Jesus, nós venhamos a ter um quê de incredulidade, porque está dentro dessa nossa natureza. Portanto, eu gostaria de pensar nesse texto, pensando na realidade dos indícios que nos conduzem à incredulidade. E a palavra indícios, hoje, ela está muito presente na nossa história, especialmente no Brasil. Indício nos faz lembrar de ações, técnicas, sobretudo no campo da criminalística. Hoje nós vivemos uma avalanche de ações, especialmente pela Polícia Federal, trazendo à tona informações que têm comprometido homens públicos. Quando os profissionais descobrem fragmentos de um fato até então obscuro, e que agora podem levar a descobertas cruciais para desvendar mistérios de um crime, muitas vezes. É sobre esses indícios na nossa caminhada de fé que nós devemos estar atentos, para não cairmos no erro de Tomé e de tantos que se afastam de Jesus. Há indícios claros do porquê e da razão que Tomé teve esta atitude.
A primeira coisa que nós encontramos aqui no versículo 24, que diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Haviam-se passado 8 dias que o primeiro encontro com Jesus tinha acontecido. As pessoas tinham visto. E se você voltar os seus olhos para os versículos anteriores, do versículo 19 em diante, a mesma coisa que aconteceu agora, porém com Tomé, com a necessidade de tocar em Jesus, Jesus mostrou os seus sinais. O versículo 20 diz assim: e dizendo isto, tanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. E no versículo 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Jesus já tinha demonstrado isso, sem que ninguém tivesse inquirido, ou tivesse colocado alguma possibilidade de descrer ou não crer que realmente ele tinha ressuscitado. O momento era difícil, realmente. Havia uma pressão no ar. Haviam circunstâncias que realmente traziam temor. A morte de Jesus e o fato de não lembrarem e não entenderem das palavras do Senhor de que Ele reconstruiria o templo em 3 dias, fez com que eles perdessem a dimensão do próprio chamado de discípulos. Em momentos de crise, de isolamento, o isolamento certamente é a arma mais letal que o diabo usa para nos confundir. Expressões como esta: você não é nada. Você está aí sozinho, porque você não tem capacidade. Você é um zero à esquerda. Você é indigno. Você tem que encontrar os seus verdadeiros amigos. Essas são ciladas do diabo. Outra coisa que o distanciamento nos faz perder é a bênção do encontro. Não propriamente pelo encontro, mas pelo que ele proporciona. Veja o exemplo de Tomé. Ele perdeu as revelações daquele primeiro encontro há 8 dias atrás. As bênçãos daquele encontro. A comunhão tem propriedades terapêuticas. Por quê? Porque a nossa própria constituição exige comunhão. Nós temos uma certa necessidade de colocar pele com pele. Tomé tinha pedido isso há 8 dias atrás. E certamente, em 8 dias, a sua mente continuou trabalhando com as mesmas propostas diabólicas. Você não pode continuar com essa turma. Ninguém te ama. Eles te abandonaram. O distanciamento da comunhão é um indício possível da incredulidade. Sabe por quê? Porque quando nós nos distanciamos de Deus e da sua palavra, nós estamos mais susceptíveis à incredulidade. Quando nós nos distanciamos do corpo de Cristo, perdemos o fogo ardente do encontro, da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Quando nós nos distanciamos da obra de Deus, do ministério, de realmente entendermos que somos chamados e fomos chamados, nós vamos nos comportar como Tomé. A outra coisa que encontramos aqui no versículo 25, diziam-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor, ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. A outra coisa que evidencia a nossa incredulidade é a falta de experiência do poder de Deus. No capítulo 16 de Marcos, nós temos a grande ordenança do Senhor Jesus.
quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por quê? Porque ele diz que esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse texto faz parte das últimas palavras do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Trata-se da sua grande ordem, dada aos seus discípulos. Há vários textos paralelos a esse. Mas eu pergunto, será que essa ordem foi dada apenas para os apóstolos ou ela é válida para todos os que creem, independentemente da época? Ao olharmos para esse texto, nós observamos que duas ordens são dadas aqui. A primeira, pregar o evangelho a toda criatura. E a segunda, de batizar aqueles que crescem. Se nós cremos que a ordem para pregar o evangelho é válida para os nossos dias, e se igualmente cremos que a ordenança do batismo também pertence à realidade da igreja de hoje, e assim deve ser até a volta de Cristo, nós temos que crer também no resto. Nós não podemos separar esse texto. As manifestações sobrenaturais de Deus, a ação do Espírito Santo que acompanha os discípulos, devem e acompanham até o dia de hoje. Isso seria um sério erro de hermenêutica, queremos separar essas realidades. Pois está escrito, estes sinais hão de acompanhar aqueles. É isso? Hão de acompanhar os discípulos? Não. O texto diz que esses sinais hão de acompanhar todos. Não está se referindo apenas àquela circunstância. Mas o versículo 25 diz que ele respondeu: se eu não vir sinal nos cravos, na mão, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Os sinais continuam acontecendo. Eu creio que nós, tantas vezes, nos acostumamos com sinais, como alguns dos próprios discípulos se acostumaram com sinais, e começaram a tratar esses sinais como uma mecânica para produzir popularidade. E eu vejo nos nossos dias, enquanto a Igreja de Cristo tem, em busca de sinais, tem perdido a essência e a razão de ver os sinais. Assim como naqueles dias os homens buscavam sinais, nos nossos dias continuam buscando sinais. Mas a igreja tantas vezes tem se perdido da essência desse texto, que na premissa que ela tem é pregar o evangelho, anunciar o evangelho, é batizar, é discipular. Assim eu creio que este caráter científico de Tomé é um fator que prejudica muitas vezes a nossa fé. Eu preciso ver para crer. Por isso, Jesus se dirige diretamente a eles. O texto do versículo 27 disse que, depois disse a Tomé: chega aqui, coloque aqui o seu dedo, vê aqui as minhas mãos, veja aqui o meu lado, e não sejas incrédulo. Foi preciso que Jesus se dirigisse diretamente a ele. Eu creio que, se tivesse Tomé, talvez um pouquinho mais de vergonha, ele deve ter ficado um tanto quanto tímido e se sentiu humilhado. Porque os outros não tiveram essa palavra direta. Mas eu posso olhar para o outro lado, reconhecer a bênção de Jesus ter falado diretamente a ele.
Mas a terceira coisa que nós encontramos aqui, que é algo fantástico, é essa declaração de Tomé. Nós precisamos ter um conceito claro e uma declaração clara da nossa fé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Sabe o que isso representa? Representa uma total devoção, uma total rendição. Porque declarar Senhor naqueles dias era uma declaração de risco. Era uma possibilidade de realmente essa declaração levar a sua própria vida. Acabar com a sua própria vida. Portanto, só declarando a verdade é que nós realmente reafirmamos a nossa fé. Só a verdade. Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Esta é uma das maiores declarações da Bíblia. O próprio salmista, como nós lemos no início, Salmo 84, ele faz essas mesmas declarações. Rei meu e Deus meu. As declarações de Davi, sendo o rei de Israel, estava dizendo: existe alguém superior a mim. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade, a incapacidade de andarmos com as nossas próprias pernas, de andarmos com os nossos próprios pressupostos, com a nossa técnica de vida, a nossa ciência de vida. Nós precisamos olhar para a cruz e dizer: Senhor meu e Deus meu. O que isso significa? Rendição. Significa dizer: ajuda-me. Ajuda-me na minha pequena fé. Não há uma incredulidade ingênua, mas há aquela que tantas vezes nós acobertamos, nós alimentamos, nós damos consistência a ela, considerando o que eu sou ou o que eu não sou, o que eu sou capaz, o que eu não sou capaz. E muitas vezes nós damos nomes menos drásticos para continuar não crendo. Às vezes eu estou refutando uma doutrina bíblica para considerar a minha incredulidade, para dar formato a ela, consistência a ela. E o mais interessante é que Tomé viu todos os sinais, viu todos os milagres de Jesus. Ele viu as 2 multiplicações de pães, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu a agonia de Jesus no Getsêmani, ele viu a sua prisão, ele viu a sua crucificação. Mas quem é Jesus? Mas somente essa declaração: Deus meu, Senhor meu. Tomé fez a maior confissão a Jesus. Esta é a confissão mais profunda que nós devemos fazer. E ele não estava fazendo isso por cortesia, por educação, não. Ele definiu: meu Senhor, meu Deus. Quantas pessoas ainda não fizeram isso? E eu penso que a maior incredulidade não está da declaração de quem não conhece Jesus. Porque tantas vezes nós estamos considerando que os incrédulos são aqueles que estão lá fora. Aqueles que não têm nenhum temor a Deus, que não têm nenhum relacionamento com Jesus. Mas eu creio que a maior incredulidade está naqueles que acompanharam Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, que já provaram do seu amor, que já viram maravilhas acontecendo na sua vida, na sua casa, e continuam omissos a uma rendição plena. Se você vem a esta igreja
se você frequenta cultos aqui com frequência, mas se a sua vida continua frívola, eu diria assim que você é o maior dos incrédulos. Faça uma análise. Faça uma análise se eles, lá no passado, tendo dificuldades, não poderia ter dúvidas. Sim. Você pode ter dúvidas. Mas você tem que se render a Jesus. Faça uma análise se você está só esperando os sinais para realmente se render a Jesus. Talvez você faça como muita gente faz. Eu creio, mas ore por mim. Orem por mim. Ore você mesmo. Renda-se você mesmo. Apesar de nós termos esse parecer sobre a vida de Tomé, mas nós temos que reconhecer que Tomé, lá no livro de Atos, mais uma vez é mencionado como aqueles que estão no meio daqueles que receberam o Espírito e estão fazendo sinais e prodígios. Nós vamos ter que reconhecer que ele realmente se rendeu a Jesus. E você precisa ser melhor do que alguém que possa ser considerado incrédulo, tendo ouvido falar de Jesus, vendo os seus sinais, vindo a essa comunidade. Mas talvez você possa ser encontrado entre os maiores incrédulos que viram e continuam não crendo. Se bem-aventurados que não viram e creram, ser bem-aventurado significa crer. Não importa os sinais, mas importa a maneira como você se apresenta a Jesus, totalmente rendido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós não queremos realmente ser encontrados nesse quadro dos incrédulos, mas queremos ter a experiência de homens que se rendem ao Senhor e façam declarações de fé, de total entrega ao Senhor, e esperando no eterno, esperando no sobrenatural, aquilo que os nossos olhos até mesmo não vão ver, os nossos ouvidos não vão ouvir, os nossos olhos não contemplarão, mas certo de que aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo é superior, é inimaginável. E é nessa esperança que nós queremos ser conduzidos à fé do Senhor, a nossa entrega ao Senhor de maneira incontestável. E nessa noite o teu Espírito mais uma vez fale aos nossos corações e nos remova e nos demova de qualquer posição que nos faça olhar de longe e não nos aproximarmos do Senhor, tendo o seu abraço, tendo o seu aconchego. Queremos ser alimentados por essa doce comunhão com o Senhor e sermos instados a fazer a obra do Senhor, sermos ministros do Senhor, ministros dessa nova aliança. Assim rogamos o toque maravilhoso do teu Espírito, inconfundível e irresistível, no nome de Jesus. Amém.